Uma visão só é executada por meio de processos. Esse é um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida, tanto como pastor, como administrador, empresário e líder, trabalhando aí há mais de 40 anos com liderança. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje nesse podcast da Envisionar, em parceria com a Rádio Transmundial, e eu espero que ele ajude você em algumas reflexões e algumas decisões. Esses conceitos todos estão num livro chamado Planejamento Estratégico, que eu fiz algum tempo atrás, e depois eu vou falar mais dele no final. Mas eu queria, especialmente hoje, focar em processos. Eu falei no podcast anterior que a igreja precisa mudar a sua mentalidade para a mentalidade de processos. E talvez você tenha ficado pensando, mas como é que eu faço isso? Quais são os processos que eu preciso começar? Por quê? Porque desde sempre, nós, todas as denominações, como eu mencionei, desde a mais histórica, tradicional, até a mais pentecostal, nós fomos formados com mentalidade estrutural. E começar a mentalidade de processos é algo extremamente desafiador. Por que processos? Bom, porque se você tem uma visão e quer executar essa visão, você não vai conseguir executar se você não criar determinados processos. Talvez um exemplo muito típico que a gente tem hoje, em praticamente todas as cidades do Brasil, são as padarias. As padarias, até anos atrás, vendiam pães. Mas, de alguns anos para cá, as padarias começaram a criar diversos setores. Você tem o setor que vende pães, mas algumas têm o restaurante, aquilo, algumas têm o setor de frios, algumas outras fazem pizzas, algumas outras fazem esfirras e bomboniere, e vai por aí afora. Bom, para que as padarias pudessem criar isso, elas tiveram que criar processos. Então você tem equipes, tem a equipe que chega às 4h30 da manhã ou antes para começar a produzir os pães que vão ser vendidos às 6 horas, tem a equipe que chega às 9 da manhã para começar a fazer o almoço e desenvolver todo aquele processo para que às 11 o self-service esteja pronto e assim por diante. Bom, esse exemplo bem simples ajuda a gente a entender como uma igreja precisa criar determinados processos. E aí talvez você diga assim, bom, Josué, você é administrador, estudou administração, você está querendo engessar a igreja. Não, minha gente. Na verdade, a minha maior conclusão no curso de administração foi, estava tudo na Bíblia e o pessoal do curso de administração só sistematizou aquilo. Por quê? Processos começam com Jesus. É muito simples entender que Jesus tinha um processo para cumprir sua missão. Ele tinha uma visão que era uma missão maior, que era a salvação, uma visão que era a cruz, por meio da qual ele cumpriria a sua missão, e aí a gente vai vendo as etapas seguintes. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Deixa eu tentar fazer você imaginar aí um círculo, tá? Onde a gente começa com a missão de Jesus, que era a salvação, a humanidade pecou, alguém precisava vir aqui, viver entre nós, morrer na cruz, etc., para salvar a humanidade. Então essa era a missão de Jesus. Mas a missão só seria cumprida, que é o passo seguinte, com a cruz. Então a visão de Jesus para aqueles 30 anos aqui na Terra era a cruz. Ele poderia ter pregado, ensinado, discipulado, curado, feito milagres, etc. Mas se ele não morresse na cruz, ele não cumpriria essa missão maior de Deus para ele aqui na Terra. Mas depois da cruz, que é a visão, Jesus tinha uma estratégia, o discipulado. É a única estratégia que ele tinha e a única estratégia que ele deixou. Por isso, lá em Mateus 28, quando a gente fala da grande comissão, vão, façam discípulos de todas as nações. Por isso, ele começou com os 12. Os 12 foram a base, foram a equipe dele. Então, percebam, uma missão maior, salvação, uma visão que era a cruz, uma estratégia que era o discipulado e depois vem a equipe, por meio da qual ele vai equipar outras pessoas para que elas avancem e a igreja cresça e alcance todo mundo, que é a conclusão desse ciclo. Uma missão, uma visão, uma estratégia, uma equipe e o avanço da igreja. Por isso lá em Atos 17, 18, a gente vê a Bíblia descrevendo aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Bom, então Jesus tinha uma visão e tinha um processo para executar essa visão.
E nós, como igreja, quando a gente pensa naquela igreja dos sonhos, onde a gente imagina todas as coisas funcionando de uma forma maravilhosa, qual é a nossa visão e o nosso processo? Bom, se você não assistiu esse episódio anterior, 2 atrás, dá uma olhadinha, eu vou falar lá sobre visão. Então, tudo parte da visão. Mas depois da visão, eu preciso de um processo, como o de Jesus, para executar essa visão de Deus para mim. Bom, eu não preciso cumprir a missão, porque, na verdade, Jesus já cumpriu. Ficou para nós a comissão, ou seja, o complemento da missão, que é vão e falem de Jesus para todas as nações. A nossa visão deve ser transformação de vidas. Não há outra coisa que a gente possa fazer a não ser trabalhar para a transformação de vidas. E a nossa estratégia? A mesma de Jesus, discipulado. E a nossa equipe? Fazer do mesmo jeito que Jesus fez, chamar um grupo de 8, 10 ou 12 e começar a treinar esses homens e mulheres e equipá-los para treinar outros. E por meio disso, a igreja vai avançar e o objetivo final e o propósito de Deus vão ser executados. Percebam? Visão e processo. Agora, quando a gente pensa nisso, a pergunta é: quais processos? O que eu preciso fazer para implementar isso? Bom, primeiro a gente precisa entender que a execução da visão, ela é um processo que leva a um legado. O legado de Jesus para nós só aconteceu, só foi efetivado porque ele tinha uma visão e ele desenvolveu um processo. Não basta simplesmente ter uma visão e ficar sonhando com aquilo, anos e anos, se você não criar passos, se você não criar um processo para isso. Qual é o processo, então, para planejar essa visão de futuro? Bom, visão e processo, como eu mencionei, andam juntas. E para isso é preciso, primeiro, você usar uma metodologia para você criar esse processo e dar passo a passo aquelas ações necessárias para você chegar lá. Então, a gente criou uma metodologia para isso. Essa metodologia está exatamente nesse livro chamado Planejamento Estratégico para Igrejas, que já tem diversas edições ao longo dos anos, né? Você pode aí encontrar nesse link que você está vendo aí na sua tela. E esse livro já tem praticamente 25 anos de existência, já passou por diversas revisões até chegar a esse momento. E a gente criou uma metodologia para te ajudar a fazer essa conexão, visão e processo. Essa metodologia é bem simples e ela passa por 5 R's, que é para facilitar o seu entendimento. O primeiro R é reavaliar. Reavaliar o que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo, quais são as coisas que nós estamos desenvolvendo na nossa igreja que precisam ser ponderadas, analisadas, e se a gente está trabalhando mais com a mentalidade estrutural ou mais com a mentalidade de processo. Isso leva a um segundo passo, que é reinventar, que é o segundo R. Reinventar o quê? Nossos planos, nossas posturas, reavaliar o nosso foco, se a gente realmente está atingindo a missão ou não. Eu já fui ajudar algumas igrejas em processos de consultoria ou de planejamento que, às vezes, na medida em que a gente vai avaliando o que elas estão fazendo ao longo dos anos, a gente percebe o seguinte: nos últimos 5 anos, essa igreja diminuiu, ou, no mínimo, ficou estacionada, o que já significa decréscimo também. A maioria das igrejas no Brasil, cerca de 85% das igrejas, tem menos de 150 membros. Parece que elas saíram do zero, chegaram àquela marca dos 100 membros, cresceram um pouquinho mais e agora parece que a missão está cumprida. Não tem mais ninguém para ser alcançado, ninguém para ser discipulado, ninguém para ser treinado, nenhum problema na cidade onde elas estão. Tudo isso faz parte do reavaliar e reinventar. Aí a gente vai para o terceiro R, que é exatamente recriar. Como é que a gente mantém o nosso porquê e muda o nosso como? Minha gente, o evangelho do primeiro século é o mesmo evangelho do século XXI, mas a forma como ele era apresentado e pregado no primeiro século é completamente diferente da forma como a gente prega no século XXI. Eu tive o privilégio de conviver com diversas gerações onde
alguns diziam assim, se você não levar aquela Bíblia de capa preta lá para a igreja, você não é crente. Você tem que sair de casa já mostrando que você é crente. Bom, hoje a gente, além de não levar a Bíblia de capa preta, né, eu diria assim, poderia dizer assim, a gente leva ela escondida no celular. Não há nenhum problema usar a Bíblia no celular, muito pelo contrário, tem mais de 500 milhão de pessoas, por exemplo, que acessam a Bíblia pelo YouVersion ou outros aplicativos. E isso expandiu tremendamente. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. É o mesmo evangelho do primeiro século adaptado para uma forma de expansão dos dias que a gente vive atualmente. De outro lado, a gente precisa preparar tudo isso para realizar coisas que a gente imagina para atingir essa igreja dos sonhos. Então, nós precisamos planejar, mas planejar é fácil. A questão é como é que eu executo esse plano que eu tenho. Então, dentro dessa metodologia que a gente criou, a gente vai ajudar você a planejar e executar aqueles passos que são cruciais. Alguns deles passam por mudança de mentalidade, outros passam por mudança de cultura. E aí, por fim, a gente pode chegar no quinto R, que é resultado. O que eu quero medir? De que forma eu quero medir isso? Quais são as coisas essenciais para que a gente efetivamente tenha algo concreto sobre a realização da missão? Então, percebam, quando eu estou falando em mudar a mentalidade, da mentalidade estrutural para a mentalidade de processos, eu sei que não é uma coisa simples. E pastor ou líder, primeiro, você precisa ter muita clareza de qual é a visão que Deus te deu para executar na sua cidade, na sua comunidade, nesse tempo e nessa geração. Segundo, você precisa criar processos para isso. Terceiro, você precisa sair da mentalidade estrutural para uma mentalidade de processos. E, além disso, você precisa ter uma metodologia para fazer isso. Não basta simplesmente chamar um grupo de líderes e falar, então, minha gente, o que a gente faz com a nossa igreja no próximo ano ou nos próximos 6 meses? Isso, como eu sempre digo, é calendário. Isso é agenda. E calendário, lamento te informar, não é planejamento. Calendário é simplesmente uma consequência das atividades que a gente quer realizar, mas não representa efetivamente um planejamento para a igreja. Agora, você quer que a sua igreja daqui 10 anos esteja no mesmo ponto que ela está hoje? Se você olhasse agora aí para o seu calendário, dá uma olhadinha aí no seu celular ou no seu relógio, que dia é hoje? Acrescenta 10 anos agora. Coloca o mesmo dia, o mesmo mês, mas adiciona 10 anos a mais. Imagine que hoje fosse esse dia que você olhou aí no seu relógio, só que 10 anos à frente. E imagine que você estivesse numa reunião de oração querendo agradecer por tudo que Deus fez nos últimos 10 anos. O que você gostaria, ou pelo que você gostaria de agradecer? Bom, o motivo pelo qual você gostaria de agradecer é aquilo que você precisaria colocar nos planos da sua igreja para construir aquela igreja dos sonhos. Mas para isso, você precisa de uma visão, de processos, de mudança de mentalidade e de uma metodologia que te leve até lá. Se você quer chegar nesse ponto que você sonhou agora aí 10 anos à frente, tome decisões. Busque uma visão, construa processos, mude a mentalidade da sua igreja para que ela possa chegar lá. Senão, eu lamento te informar que daqui 10 anos você vai estar se lamentando por não ter tomado decisões hoje. Se você precisar de ajuda, então, o pessoal vai colocar aí novamente o link. Dá uma olhadinha no livro Planejamento Estratégico para Igrejas, que ele vai te ajudar bastante na construção dessa caminhada. E eu espero ouvir falar da sua história, da história de transformação e impacto que a sua vida vai causar no lugar onde você está, nesse tempo e nessa geração. Grande abraço.